Bom dia, Campo Grande, bom dia, ouvintes da 104 Educativa FM. Chegando para você o programa Na Cadeira do DJ, abrindo a semana aí, a primeiro dia de abril de 2019, abrindo a semana aqui na 104 Educativa, o nosso programa, obviamente, né? Porque você, eu sei, está na grade, está curtindo a nossa grade aí desde da 0 hora, né, Gilson? Bom dia, Gilson Espíndola. Bom dia, professor Silveira. 1º de abril. 1º de abril, segunda-feira. Segunda-feira, o ano avoando, ou avohai, né, como diria o Zé Romano. Avoando. Bom dia, meu primo, produtor e apresentador desse programa. Bom dia, Daniel Rockenbach. Bom dia. Já abriu a nossa live aqui, você que está curtindo aí a emissora, pode avisar os amigos aí que a live já está no ar, facebook.com/na cadeira do DJ. Hoje a gente vai ter uma conversa muito bacana, recebendo uma pessoa muito bacana para falar de um assunto mais bacana ainda, né? A gente está recebendo a Fernanda Oliveira Leite, né? A Fernanda Leite. Ela é doula, educadora perinatal, precursora do parto humanizado em Campo Grande MS, ou seja, ela está ligada em como a gente nascia no antigamente. É uma realidade hoje, né, Fernanda? As pessoas as mulheres fazerem o parto por meio de cesariana e tudo mais, né? Bom dia, Fernanda. Bom dia, um prazer Celito. imenso receber você. Bom dia, Gilson. O prazer é meu. Estou muito feliz de estar aqui podendo falar desse assunto tão importante. Afinal de contas, quem não teve filho nasceu, né? Faz parte da vida de todo mundo. Quem não teve nasceu. Verdade. Quem não é mãe ainda tem uma, né? Quem não é pai também tem uma. E todo esse movimento do nascimento na vida de uma pessoa registra informações nas células dela, no corpo, na memória, que ficam vibrando e efetivas por toda a vida da pessoa. Bacana. A gente vai falar sobre, vamos tentar elucidar para o nosso ouvinte, né, o que é doula, né, para o nosso ouvinte ficar por dentro de que tipo de assunto é isso. Vamos falar também sobre limpeza da matriz, né? Vamos falar sobre as atividades atuais que você tem desenvolvido, né? Mas vamos começar aí fazendo uma rápida síntese da sua trajetória, para o nosso ouvinte saber com quem a gente está conversando. Claro. Fala um pouquinho da tua história e depois a gente quer saber, para começar o papo, quer saber o que é doula e você tem um curso, inclusive oferece um curso, não é isso? Sim. A respeito do doulas da Papo de Gaia, né? Exatamente. Vamos entender o que é isso, mas primeiro fala um pouquinho de você. Eu conheci, eu tive contato, meu primeiro contato com a humanização do parto foi há 18 anos atrás. Eu fui convidada para ser madrinha de uma menina, que era um bebezinho na época, que nasceu em casa. E, naturalmente, perguntei para os meus compadres, por que vocês resolveram ter a menina em casa 18 anos atrás, imagina, né, em Brasília? E eles falaram assim, uma pessoa, uma gestante, uma mulher saudável, vai ter um bebê saudável dentro de um hospital que tem gente doente, é um bebê que acabou de nascer, ele tá com o sistema imunológico dele todo aberto, todo fragilizado, né? Acabou de sair de dentro da barriga, que é um lugar completamente assim, isento, né, de qualquer contaminação. É o melhor lugar do mundo para o bebê dentro da barriga da mãe dele. E sai desse melhor lugar do mundo para ir para um hospital, onde tem gente que está se tratando, bactérias de todos os tipos. Então, assim, aquilo para mim entrou na minha cabeça, assim, como uma realidade tão natural. Falei, gente, como que eu não tinha pensado nisso antes? Tão óbvio, né? Onde é que eu tava que eu não Que pensei óbvio. nisso antes? Claro que é estranho um bebezinho que acabou de nascer tá num hospital. Tranquilo. E naquele momento eu falei assim, quando eu tiver o meu, vai nascer em casa. Naquele instante eu decidi também. E assim se passaram então 10 anos, 9 para 10 anos, eu engravidei e tive a minha filha em casa. Tinha aquilo assim muito tranquilo comigo, que era assim que tinha que ser. Não tinha dúvida nenhuma.
E aí, quando eu cheguei na realidade e engravidei há 9 anos depois dessa decisão, né, há 8 anos atrás, aqui em Campo Grande, não existia, assim, nenhuma estrutura disponível para eu viver aquilo que eu tinha decidido viver. Mas e as informações? Você correu atrás? Aí eu fui atrás. Eu fui me informar, eu fui estudar, fui procurar Não, aonde... O sistema de saúde não oferece esse tipo de parto, ou oferece? O sistema de saúde em Belo Horizonte. Sim. Tem um hospital em Belo Horizonte Que que oferece, oferece. inclusive, domiciliar. Poxa, Né? Natural. é Dentro o único lugar do Brasil que oferece? domiciliar pelo SUS. Pelo Sim. SUS. Domiciliar pelo SUS em Belo Horizonte, no Sofia Feldman. Né? E Mas o teu parto foi em Campo Grande? foi em Campo Grande. Então você Quase teve, que eu quis me você mudar teve daqui. que correr atrás de informações e tudo para Sim, isso, para ter segurança sim. de fazer isso, né? Estudei muito Sim. mesmo. Né? E Grande parte esse do- estudo, por conta do seu É. parto, é que te levou A me se tornar tornar doula. uma profissional, uma doula no Sim, porque eu fui encontrando assim muitas dificuldades. Assim, acesso à informação, eu precisei vasculhar a internet de um jeito assim, que eu dou esse crédito para a minha formação como pedagoga, como eu fiz história também na UEL. Fiz 2 anos de história e a metodologia científica apura muito, assim, sabe? O sentido Com da certeza. gente pra gente depurar as informações. Saber Saber o o que que é bom, buscar, o que né? não é, saber o que presta, o que não presta. Fazer as escolhas, saber o que buscar. Saber o que vem da ciência, o que vem de especulação. Então eu fui fazendo essa filtragem e fui encontrando mulheres que estavam fazendo a mesma coisa no Brasil inteiro. Tinha Caramba. grupos de mulheres que faziam a mesma coisa. E aí eu encontrei uma doula que me deu esse suporte. O nome dela é Rebeca Scharcher. Conheci ela 2 anos atrás, pessoalmente, lá em São Paulo. Então, super recente tudo isso, né? E na época, 8 anos atrás, ela me deu todo o suporte que eu precisei pela internet, via Messenger. Era aquele Sim. Messenger antigão, Antigamente, assim, né? que abria aquela tela inteira. E não tinha Facebook, era Orkut, não tinha WhatsApp, imagina, WhatsApp é super recente. Já era veloz, mas não nem Não de longe era como está tudo, agora. não, a Né? gente se comunicava por e-mail mesmo, era e-mail, a gente trocava e-mail. Veloz, né? Mas como era está Yahoo hoje, Groups. Yahoo Groups. muito legal. Então, este processo todo que você passou te orientou no sentido de você se tornar uma profissional. Isso, aí eu fui encontrando aqui na cidade alguns profissionais que tinham essa visão. Por mais que fosse assim uma coisa muito garimpada. Profissionais da área da medicina. Isso, da Isso. medicina, da enfermagem, da Sim. fisioterapia, doulas. Descobri que tinha doulas aqui, que tinha alguns profissionais, um de cada área. Encontrei um profissional de cada área que tinha afinidade com a proposta como eu queria viver ela. Uhum. Então Não conta pra trabalhavam gente ainda, agora. né? Não tinha oportunidade de vivenciar isso na prática deles. Por exemplo, a enfermeira que me atendeu, ela tinha que fazer especialização no Japão. Ela tinha atendido acho que nenhum parto aqui em Campo Juntou a Grande. fome com a vontade Uma de doula comer. é uma profissional treinada para atuar no apoio físico e emocional da mulher no ciclo da gestação como um todo, isso desde o início. Isto é uma doula. É uma doula. Sim. É uma doula, é uma profissional treinada. Perguntam assim, precisa ser da saúde, precisa ser... Não precisa ser, Não. precisa ter, assim, Você é da área da desejo. pedagogia, né? Eu sou da educação. Sim, egressa da educação. Exatamente. Então, assim, inclusive a educação perinatal, ela é um ponto fortíssimo dentro da doulagem. Porque as pessoas precisam entender os processos, elas precisam conhecer o que acontece dentro do corpo delas. Mas qual é a resposta que a mulher tem dado a esse tipo de... Sede. É? Sede de conhecimento. Eu Porque tava, uma das coisas que acontece... A gurizada, os jovens de hoje, É. eles estão optando por fazer um parto cirúrgico, vamos cirúrgico, dizer assim, né? A né? grande maioria. para não passar pelo, sei lá, há um estigma, um mito da Da dor, do parto e tudo. medo, né, Que- do desconhecido, É. né? Existe muito isso mesmo. E também, assim, muitas histórias terríveis de partos traumáticos, da família, às vezes tem, né, Sim. de maus tratos. O medo, o receio também da criança não estar posicionada. Isso, Há um existe. receio de fazer em casa, porque Existe um o panteão cordão de pode medos. enrolar no pescoço, mas também pode enrolar no hospital, né? Isso não faz a menor diferença.
diferença. Está enrolado, nasce do mesmo jeito. Sim. A grande maioria nasce naturalmente, é só desenrolar. Põe a mão assim, puxa assim, ele sai, o cordão ele é gelatinoso, Sim. ele não é rígido, né? E normalmente... É possível Naturalmente. interferir nesse processo, Tranquilamente. mesmo no impacto natural. Com certeza, com certeza. Eu já vi bebês nascerem com um cordão enrolado no tórax, assim, no Caramba. tronco, no pescoço, no tórax, dava volta na cintura. O que acontece hoje é que eu, assim, observo é que existe um desconhecimento muito grande de todo o processo particulares do corpo da mulher. As mulheres, assim, estão, no geral, é claro que existem exceções, mas no geral as mulheres estão muito desconectadas de todos os seus processos, de menstruar, de fluxos, de humores. A cada 7 dias a mulher ela tem uma diferença com relação à lua, e isso está perdido. A que se deve esses fatos se devem a que causas? Você acha que o mundo As causas são moderno, multifatoriais, velocidade, com trabalho, certeza. estresse, Culturais, e- demais a conta, né? Porque a gente hoje, como mulher, existe algum parâmetro, educada. paradigma de um país desenvolvido em relação a essas questões Tem sim. que a tem. gente possa Aonde a fazer uma educação análise? perinatal está mais desenvolvida, na Europa, na Rússia, isso é muito diferente daqui, né? Na Alemanha, na Holanda, na Inglaterra. Nossa, é grande. Então, assim, na Europa setentrional, Europa oriental, Europa a Europa mais perto aqui do Oceano Atlântico já está mais ocidentalizada, vamos dizer assim. Portugal, Espanha já não é tanto. Mas dali do meio para frente, as questões de parto e nascimento são muito sérias. Foi feito um estudo no Japão, inclusive essa minha parteira foi para o Japão por causa desse estudo, que eles identificaram um aumento muito grande na criminalidade. E aí eles foram ver as raízes, os fundamentos desse aumento na criminalidade. Por quê? E encontraram uma correlação no aumento dos partos cirúrgicos. Mas será que está aqui? Será que está aqui com tanta medicação, cortando sem necessidade, a forma como se segura esse bebê, a forma como ele vincula com a mãe? Será que está aqui? Investiram em parto humanizado. Construíram casas de parto, pequenas casas de parto nos distritos, nas localidades, perto da casa, da residência das mulheres. E essas mulheres para receber esse bebê em outras condições. Em condições mais íntimas, mais intimistas. Chegaram E ao aí, mundo. o que se observou? Uma diminuição radical no nível de criminalidade da sociedade. Isso observado Isso é um estudo científico. Com certeza, randômico, com milhares e milhares de pessoas participando, né? 20, 30, 40 mil pessoas. E por intergeracional, então, ou seja, nasce um bebê, ele é acompanhado ali até a idade fértil, 30, 40 anos, ele tem filhos e eles vão observando a intergeracionalidade desse processo. Porque afeta tanto aquela geração que sentiu, que sofreu aquilo, como também as próximas que vêm. Que é aí que a gente entra na limpeza de matriz. Sim, que a gente vai conversar sobre isso já, mas a gente quer fechar o primeiro bloco do programa ouvindo música, né? Opa! Na cadeira do DJ, o DJ é o convidável DJ, desculpa. É importante. Deixa eu só te fazer mais uma pergunta antes da gente partir para as músicas, para fechar o primeiro bloco. A gente tem uma pauta que a gente vai receber de uma pessoa no final desse mês, se não me engano, né, Sim. que determinadas abordagens, questões importantes, por exemplo, o que você está falando, essa pesquisa do Japão tem um certo aspecto holístico na maneira de enxergar isso, sistêmico, né? Exatamente. De enxergar esse processo, enxergar o processo como um todo, né? Uhum. Isso também está dentro digamos assim, dos fundamentos das propostas que você está apresentando. Sim, com certeza. Porque o pensamento sistêmico, ele integra as coisas. Sim. Né? Não tem como a gente avaliar Que bacana a gente conversar isso, uma coincidência, né? ou perceber o indivíduo olhando só para ele. Não tem condição de fazer isso. Assim. Você fica com uma visão muito limitada das coisas.
né? Então, por exemplo, hoje, a forma como se conduz um atendimento médico num processo de parturição, olha-se para batimentos cardíacos fetais, as condições físicas daquela mulher e assim, e apenas isso. É uma visão da ciência muito fragmentada hoje. A gente Sim. sabe disso, que a especialização da ciência Exato. fez isso com as Isso que eu ia coisas. te perguntar, quer dizer, em princípio, parece, né, em princípio, que é só uma hipótese de que estaria andando na contramão, então, do processo de especialização faz a coisa andar na contramão dessa ideia Parece do uma holístico, evolução, do pensamento né? sistêmico, né? Como se eu fosse assim, vou me especializar nisso aqui, parece que é uma evolução, né? Mas na verdade, quando eu foco muito numa coisa só, se eu não considerar aquilo que está ao redor, a minha visão é muito limitada. Eu tenho uma frase que ficou muito gravada quando eu fiz uma especialização na área de educação física, eu fui professor de educação física. Eu tive um professor que dizia o seguinte, que o professor de educação física, o profissional de educação física, tem que ser um médico clínico geral. Porque um especialista de joelho, por exemplo, é um cara que sabe muito de quase nada com relação ao corpo humano. Né? E o clínico geral é um cara que sabe pouco de quase tudo. E na verdade o ser humano ele é gerado, né? Ele não é montado. Então a partir do momento que ele é gerado, ele é uma coisa só, ele é único, né? Então a coisa não pode ser tratada, a medicina está muito sectária mesmo, ela está muito especialista disso, especialista daquilo. Aí pede-se um exame, aí olha para o exame, às vezes não Exatamente. conversa nem com a pessoa, para ver o que a pessoa está sentindo, para poder casar com as informações técnicas. Porque o papel, ele apresenta ali qualquer coisa que tiver impresso nele. Mas se eu tiver uma inteligência de fazer um casamento daquelas informações que o papel me apresenta, junto com um contexto que aquela pessoa está vivendo, aí sim eu vou poder extrair alguma informação útil. Mas você acha que isso tem avançado? Essas ideias que você está colocando aqui, são ideias incríveis, têm avançado ou podem avançar num sistema público Já de foi saúde? iniciado Já esse foi processo. iniciado? Esse processo está iniciado. Está iniciado? Em alguns lugares mais avançados do que outros, né? Eu digo no Brasil. No Brasil? No Brasil. Não, eu tô falando no Brasil, inclusive. No Brasil? É É no possível Brasil. que sejam adotadas pela saúde pública essas É possível sim. essas Já tem técnicas, essa área do conhecimento e desenvolver existe- e oferecer esse tipo de serviço? Já existe essa iniciativa. Porque é um serviço que precisa no ser Ministério da oferecido. Saúde, né? Partindo do Ministério da Saúde, de capacitar os universitários dentro das instituições hospitalares universitárias, dentro dos hospitais universitários. Então, isso já está vindo pela Universidade Federal. Até pouco tempo atrás, eu não sei como é que isso vai se transformar aí no decorrer dos governos, mas até algum tempo atrás chamava-se Rede Cegonha. Então, a Rede Cegonha, isso dentro do SUS, ela foi responsável por instituir técnicas não farmacológicas de alívio para dor, por exemplo, né? E incentivar a humanização do parto, incentivar inclusive a atuação das enfermeiras obstetras. No governo de Fernando Henrique Cardoso ainda, já há algum tempo já isso, Sim. foi aprovada uma lei que hoje é muito útil para nós, que é a lei que preconiza o atendimento a um parto de baixo risco, que é 95% dos partos, né? Sim. Vamos combinar que existe taxa, Vamos existe combinar. estatística, 95% das gestações são de baixo risco. Então não tem a necessidade de chegar num índice como a gente tem hoje de 90% de cesariana. Existe um abismo entre baixo risco e cirurgia, que é uma coisa que é feita para alto risco. Foi feita para atender alto risco. Muito bom. E tem comprovações, né, Celito? Eu estava vendo uma reportagem do Dr. Ricardo, foi que você até colocou que você fez curso com ele, né? Ele falando sobre os atendimentos que ele faz, que o que baixou quando ele começou a trabalhar com a doula, o índice de cesariana, de risco nos partos e tudo mais, foi assim absurdo. Então, com essa metodologia e com Pois essa e a ajuda, Sim, doula mas faz desde, isso. Foi. mas assim, existe uma coisa bem legal aí, que assim, não é simplesmente chegar na hora do parto e tomar essa decisão. Não.
Isto vem de antes, né? É melhor que seja com Sim. algum preparo. Claro, é melhor. com bastante preparo. É. Vamos Mas fechar o primeiro existem bloco. também, viu? Sim, Existe existe. atendimento já em parto também com bons resultados. Sim. Só pra gente não perder isso de vista também. Tá bom. Vamos fechar então esse primeiro bloco do programa com música. O que a gente Vamos lá. vai ouvir aí? Quais são as escolhas? Olha, o temos repertório aqui da nossa convidada. uma, Vamos ver, Fernanda. uma música muito legal com o Barbatux, né? É Baiana. Depois Flávio José, A Natureza das Coisas, que é um forrozinho, né? É. E vamos ouvir três, Celito? Vamos ouvir. Maria Bethânia, Debaixo da Água, Opa! agora. É isso? É isso aí, Celitão. Debaixo d'água. Debaixo Você d'água. você quer comentar as três canções? Pode? Porque deve. Por favor. Porque escolheu? Então, o Barbatux, ele é uma coisa assim que mexe muito com a gente. Dentro da formação do curso de doulas, a gente precisa se conhecer com o corpo, né? Então a gente bota mesmo as meninas pra se conhecer, pra dançar, pra conhecer quadril, né? Porque hoje a mulher tá proibida de rebolar, certo? Assim, a grande maioria, né? Só mesmo pode ser no palco ou assim, nos bailes funk, não sei o que, né? Sim. Mas assim, institucionalmente proibida de rebolar. Então a gente bota as meninas pra rebolar porque a gente precisa conhecer o nosso corpo, tá? Então o Barbatux aí em homenagem aos movimentos que a gente faz no curso. A natureza das coisas também é uma coisa que a gente traz muito, assim, respeitar a natureza das coisas. Existe tempo pra cada coisa, né? Tem até uma música que eu não botei aí, mas fala assim: o fruto bom dá do tempo, no pé, pra gente tirar. Quem colhe fora do tempo não sabe o que o tempo dá, né? Então a gente tem também, qual que é a outra aí? Maria Bethânia. Maria Bethânia, Debaixo d'Água, maravilhosa e ela completamente autoexplicativa. Beleza, vamos curtir então as três canções. Depois das canções, um pequeno intervalo com o apoio cultural da nossa grade e a gente retorna com a nossa convidada de hoje, a Fernanda Oliveira Leite.